são os sinais de alerta que são indicativos que eu preciso procurar um psiquiatra? Essa pergunta é muito pertinente porque realmente gera muita dúvida. E o segredo é, se já está gerando um sofrimento, né, sendo percebido pela própria pessoa ou por terceiros, familiares, isso já é um sinal de alerta. E esse sofrimento ainda mais gerando prejuízos, atrapalhando a vida daquela pessoa, isso reforça mais ainda a necessidade de procurar uma avaliação especializada. Hoje, nosso convidado é Dr. Ludi Uchiyama, ele que é médico psiquiatra. Ele é médico psiquiatra pelo Instituto Bayhao de Psiquiatria, membro da Associação Brasileira e Americana de Psiquiatria, pós-graduado em Terapia Cognitiva Comportamental pela PUC. Além disso, tem aperfeiçoamento em Psiquiatria Forense, é fellow em Psiquiatria Geral e também tem aperfeiçoamento em psicogeriatria pelo Hospital de Clínicas de São Paulo. Saúde mental é um tema que todo mundo quer saber. Dr. Ludi, ainda existe muito preconceito sobre esse tema. Falando a nível de tratamento, quais são os principais mitos que você encontra no seu consultório e que é necessário desmistificar? Isso é verdade, ó. Hoje ainda se encontra bastante mito em relação à psiquiatria no consultório. Bom, de longe, o mais comum que eu vejo é que procurar o psiquiatra seria para loucos, né? Então, hoje, se sabe que a maioria dos pacientes que buscam o atendimento psiquiátrico estão passando por situações de vida comuns, como uma ansiedade, às vezes uma alterações de sono, mudanças de padrão alimentar, uma tristeza. Então, na dúvida, a gente sempre orienta, né? É melhor ir e não precisar do que precisar e não ir, né? Outro mito também muito comum é de que medicação psiquiátrica, se for tomada, vai se viciar, ou vou mudar minha personalidade, eu vou me tornar um zumbi, né? E isso não existe assim, né? Hoje, com as medicações modernas, o intuito do tratamento é para trazer mais equilíbrio, trazer disposição, melhor qualidade de vida para o paciente. Eu vejo como ir ao psiquiatra é muito importante porque lá a gente vai buscar um acolhimento. Talvez ele não saiba, ele não vai sentir a dor que você está sentindo, mas ele vai saber te acolher. E falando a nível de quando procurar o psiquiatra, quais são os sinais de alerta que são indicativos que eu preciso procurar um psiquiatra, ou tenho algum amigo próximo meu que eu estou vendo alguns sinais, algum familiar que eu preciso indicar, encaminhar ele para um psiquiatra? Perfeito. Essa pergunta é muito pertinente porque realmente gera muita dúvida. E o segredo é, se já está gerando um sofrimento, né, sendo percebido pela própria pessoa ou por terceiros, familiares, isso já é um sinal de alerta, né? E esse sofrimento ainda mais gerando prejuízos, atrapalhando a vida daquela pessoa, isso reforça mais ainda a necessidade de procurar uma avaliação especializada. Hoje em dia se fala-se muito em autocuidado, porque está envolvido com saúde mental. Para mim, autocuidado, eu não preciso de grandes atitudes. Para mim, são pequenas atitudes, como um banho demorado, utilizar uma vela cheirosa, usar um óleo essencial de lavanda antes de dormir, ler um livro, enfim, pequenas atitudes que eu faço para mim mesma e que tem esse caráter de leveza, que me faz bem. E a nível, né, você como médico psiquiatra, como que você define autocuidado? Por que é um assunto que está tão em alta? Eu acho que você já começou e falou tudo, né? O autocuidado começa com atitudes simples, hábitos simples, né? Então, como regularização de sono, né? Ter um bom padrão de sono, observar o seu padrão alimentar, se ele está adequado, a gente até brinca, né? Fazer aquela dieta mediterrânea lá dos países da Grécia, da Itália, né? Menos gorduras, mais vegetais, legumes, etc, né? Dormir cedo. Dormir cedo, né? Então, cultivar momentos de lazer, né? Que são atividades, são hábitos simples. Então, você cultivar e preservar isso na vida da pessoa, seja relacionando, então, com
seus familiares, que você tem mais afinidade, amigos de confiança. Isso é o simples e o que mais funciona hoje em dia. E lógico, o autocuidado exerce também na atividade física, né? Com Isso é certeza. mandatório. E a nível de farmácia de manipulação, como que a farmácia de manipulação pode estar vindo a agregar nos seus tratamentos, personalizar? Como que ela pode vir contribuir na sua visão, Dr. Lúcio? Sim. Isso é verdade, pode agregar por quê, né? Na farmácia de manipulação, nós conseguimos, então, reajustar a posologia, né? Uhum. Então, de forma mais personalizada para aquele determinado paciente. Nós podemos também combinar, né, substâncias, né? Que às vezes a associação ela vem bem a calhar, né? Também a questão das vias, né? Então, às vezes cápsulas, sachês, injetáveis. Então, isso tudo traduz no melhor adesão, né, ao paciente ao tratamento, menor efeito colateral, né? E na prática, melhor resultado para aquele paciente. Fazer uma goma, fazer um xarope, um sachê, enfim, tem Perfeito. diversas opções conforme o que o paciente gostar mais, se adaptar melhor. Perfeito. E agora falando sobre um assunto que está em alta. Recentemente saiu o vídeo do Felca sobre adultização e também nesse momento a gente se questiona sobre a saúde mental das crianças. Então, olhando para o futuro, você também como um pai de 2 crianças, né? 2 menininhos lindos. Obrigado. Quais são as dicas que você dá para os pais para a gente ter cuidado com a saúde mental das crianças? Porque isso, ao meu ver, começa já desde muito cedo. A gente não pode ficar pensando em saúde mental só como algo que a gente tem que cuidar, né, nos adultos. As crianças também precisam ser cuidadas quanto à saúde mental. Isso, perfeito. Isso é um assunto bem importante, né, e preocupante, porque falando sobre esse processo de adultização que nós estamos vendo, traz para o público infantil uma responsabilidade para aquelas crianças que elas não têm capacidade de lidar ainda com as responsabilidades que aquilo gerou. Então, será que essas crianças têm ferramentas emocionais para lidar com isso que está sendo levadas a ela a enfrentar? Então, isso pode ser um conflito e gerar muitos transtornos futuros e durante a própria infância, seja transtornos de ansiedade, transtornos de humor, né? Aumentando, querendo ou não, comportamentos que a gente nunca quer que aconteça, mas comportamentos automutilatórios, né? Isso é muito preocupante. Criança tem que brincar. Então, Isso, né? tem que brincar É um com antigo que leveza. funciona, né? Então, ter momentos de lazer é aquilo que a gente voltou nos hábitos simples, né? Ficar com amigos, jogar conversa fora, né? Querendo ou não, evitar os excessos, então, de telas também, né? Hoje a gente vê muito... é mais fácil dar tela para criança, porque ela calma, entre aspas, e nós também, né? Mas pelo contrário, isso pode estar causando uma agitação cada vez maior interna delas, só na questão superficial que nós não conseguimos ainda ver ali, mas por dentro está só gerando mais um turbilhão de emoções. Dr. Lud, muito obrigada pelo nosso bate-papo descontraído. Ficamos muito felizes que você aceitou o convite da Fórmula Certa participar do nosso podcast e você contribuiu muito para o nosso conhecimento. Obrigado, o prazer foi meu, Jéssica. Fórmula Certa, estamos juntos. Dr. Lud, um pequeno mimo para você em nome da Farmácia Fórmula Certa. Viu? Tratamento personalizado é assim. Obrigado.